tem acontecido no céu constantemente. Ele acusa o povo de Deus dos seus pecados. Satanás, ele se apresenta como um cavador de sepultura. Ele quer trazer de volta tudo aquilo que um dia Deus perdoou, tudo aquilo que um dia Deus limpou na sua vida. Ele vem como acusador, ele é um promotor de acusação. E é por causa disso que nós precisamos de alguém que nos defenda. Nós precisamos de um advogado, e o advogado que está no céu é Jesus Cristo. Ele julga a nossa causa. Ele é o reto advogado que jamais perdeu uma causa pelos filhos de Deus. Porque por mais que você erre, ele se apresenta como alguém que veio e morreu na cruz do Calvário para justificar a mim e a você. Ele entrega a vida dele por nossa causa. E ainda que Satanás tente te acusar, Deus fala: o meu filho pagou o preço dessa acusação. Aleluia. Aí no versículo 7 o Senhor pergunta a Satanás. Olha que interessante. Você já parou para ler essa passagem de uma maneira mais detalhada? Percebe que a iniciativa foi de Deus? A iniciativa está com Deus. Antes mesmo de Satanás falar alguma coisa de Jó, é Deus quem coloca Jó no meio. Deus passa a bola para Jó. Deus coloca a bola em jogo. Deus é aquele que está com a vida e inicia o jogo. No versículo 7 ele diz assim: o Senhor pergunta a Satanás: de onde vens? Deus está perguntando para o diabo aqui, não é para obter uma informação, porque Deus sabe de todas as coisas, mas para evidenciar a natureza maligna de Satanás. Presta atenção. Quando Deus fala aqui de onde vens, é para evidenciar aquilo que o diabo faz. E da onde que o diabo vem? De rodear a terra. E o quê? Querido, deixa eu dizer uma coisa: o diabo não está no inferno, o diabo está na terra, tentando fazer os filhos de Deus pecarem. O diabo está na porta lá fora, esperando terminar o culto, para lançar na sua mente uma seta maligna e você se desviar da palavra. Querido, o diabo, ele está diante de Deus para acusar os filhos de Deus. Ele está na terra, ele está acusando, ele está enfrentando, ele está guerreando, ele está se colocando diante do seu caminho todos os dias. E muitas vezes você não percebe, muitas vezes você não entende. Ele está atrás de você como um leão que ruge, mas ele é um leão sem dentes. Ele está como um leão que ruge para tragar o povo de Deus. O diabo não está no abismo, como muitos dizem aí fora. O diabo não está preso por uma grande corrente, porque se isso for verdade, essa corrente é muito grande. O diabo está aqui na terra, travando uma batalha espiritual, cegando mentes, esfriando corações de crentes, levando muitas pessoas que conhecem a palavra a entender e a aceitar que nós estamos vivendo num mundo onde todos devem ser nem quente nem frio, mas mornos. Onde todos devem aceitar que a geração que nós estamos vivendo é uma geração que está servindo a Deus, quando muitas vezes não é uma geração que está servindo a Deus. Ele está roubando a palavra de Deus no nosso coração muitas vezes. Ele está se opondo à obra de Deus. Por que muitas vezes, salvo as exceções, nós vemos os cultos de quinta vazio? Porque o diabo tem se levantado contra os cultos de quinta, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. E nós vamos ver esses cultos cheios para a honra e para a glória do nome de Deus. Mas o diabo tem infligido isso. Ele tem lançado enfermidades, ele tem semeado imoralidade nos namoros, na vida dos jovens. Ele tem trazido divisão na igreja, debaixo do ministério. Muitas vezes no corpo de obreiro, ele tem trazido palavras de rebeldia contra o pastor. Ele
iniciativa. E olha só que interessante, não é o diabo falando para Deus, mas é Deus falando para o diabo. E aqui vai entrar muito da minha vida e da sua vida. Ele diz assim: disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Olha só, observaste o meu servo Jó? É Deus que inicia a vida de Jó no meio da batalha espiritual. Deus coloca Jó no ringue. Deus coloca Jó diante de um boxeador experiente. Deus coloca Jó no cenário espiritual. Deus, na verdade, está tirando Jó de uma realidade da terra e trazendo para uma realidade espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos. E todos nós deveríamos estar diante de uma realidade espiritual. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que o diabo está brincando com a sua vida? O diabo não brinca com ninguém, querido. Eu costumo dizer que o diabo, sempre disse isso aqui, pode ser de novo, que o diabo come mingau na beirada do prato para não queimar a boca. Ele sabe onde está o seu ponto fraco, é como um boxeador que sabe o ponto fraco do adversário e ele vai bater lá até você cair. Por isso que eu e você temos que ser irrepreensíveis diante de Deus. Ele coloca Jó numa batalha espiritual. Tudo é conduzido pela agenda de Deus. Não tem agenda do diabo aqui. O diabo não programou nada. Às vezes a gente olha para as aflições de Jó e fala: ai, o que o diabo fez com Jó? Meu Deus, misericórdia, olha como Jó sofreu. Não é o diabo, querido. Tudo está sob o controle de Deus, sobre a soberania de Deus para envergonhar o diabo. Eu costumo dizer que o diabo é o cão de Deus. Deus vai usar o diabo para usar para os seus próprios propósitos santos. Há muitos anos atrás, quando eu era da ICGEC, Igreja Nacional do Senhor Jesus, da Maurício Milhões, uma das maiores mestres do Brasil, ela estava ministrando a respeito de batalha espiritual. E um dia ela falou assim: para você pegar ratos, você usa ratoeiras. Para você pegar ratos, você usa uma ratoeira. Para Deus pegar o diabo, ele usa sataneiras. Deus vai usar os próprios intentos do diabo contra ele mesmo. 1 Reis, se eu não me engano, capítulo 22, a gente vê a respeito de Acabe e o sacerdote Micaías. Quem conhece essa passagem? Quase ninguém. A Bíblia diz que Acabe não gostava do profeta Micaías, porque ele profetizava a verdade. E aí, um belo dia, a Bíblia diz que Deus falou: quem vai socorrer contra Acabe? E aparece muita gente, muitos seres lá no céu. Não é isso? Não me engano? E a Bíblia diz que veio um espírito mentiroso que se colocou diante de Deus para tentar proteger Acabe, se não me engano. A Bíblia diz que o profeta Micaías vem e profetiza contra esse espírito mentiroso e fala que Acabe iria morrer na guerra naquele dia. Acabe falou: isso é mentira, bate em Micaías, dá um tapa em Micaías. Eu não me lembro bem da história, mas depois você vai lá em 1 Reis 22. É interessante, porque esse tal de Acabe, marido de Jezabel, ele vai para a guerra, ele se disfarça como um servo e não como rei, coloca outra pessoa como rei, e os inimigos vêm contra ele, mata aquele homem pensando que ele era rei, ele foge, e um soldado que não tinha nada a ver com a história pega uma flecha e lança. Quando ele lança essa flecha para o alto, aleatoriamente a flecha vem e pega bem em Acabe, na armadura da onde não tinha armadura, o único lugar que não tinha armadura nele. Por quê? Porque Deus usou os intentos de Satanás para envergonhar o próprio Satanás. Deus vai usar sataneiras, e aqui Deus está usando sataneiras.
Observaste o meu servo Luciano? Observaste o meu servo Marcelo? Observaste o meu servo Emerson? Essa frase se repete vez após vez no céu. Observaste o fulano de tal? Observaste aquele ali? Deus falando para Satanás. Mas aquele que está em pecado, aquele que não tem compromisso com Deus, você acha que Deus vai colocar no meio da batalha? Você acha que vai falar, Deus vai falar, observaste? Não, eu sei que você observaste, esse aí não tem como. Não tem como eu lutar por ele, não. Não tem uma vida reta diante de Deus. No versículo 9 a gente vê a arma do diabo. A gente vê um adversário profano. Querido, Satanás tem uma mente brilhante. Ele responde rapidamente. Jó teme a ti debalde. Jó teme a ti por acaso. Olha só, então respondeu Satanás. Querido, quando fala que respondeu Satanás, é antes mesmo da palavra de Deus tomar todo o lugar santo. Satanás, com sua mente brilhante, capaz muitas vezes de enganar qualquer um que está aqui. Ele responde rapidamente: Jó debalde teme a Deus. O que é isso? Olha a batalha espiritual que está sendo travada por causa de Jó. Isso é um ataque frontal à glória de Deus, à bondade de Deus e à integridade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. O diabo tenta todos os dias, na sua mente, atacar a bondade de Deus. É uma batalha espiritual sendo travada. Paulo diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, engane também os vossos corações e as vossas mentes. Ele ataca a bondade de Deus, e é aquilo que o diabo faz constantemente, é atacar a bondade de Deus. Não, Deus não é bom para você. Aliás, deixa eu dizer uma coisa: se você não vir para a igreja, se você não orar, Deus não vai ser bom para você. O diabo tem acusado muitas vezes a bondade de Deus na nossa mente. É como se ele estivesse falando: ó, Jó está te servindo por motivos egoístas. Jó está te servindo, ó Deus, porque o Senhor dá tudo para ele. O Senhor o protege de bens, de bondade. O Senhor o protege com riquezas. A sua família é abençoada, os seus filhos é abençoado. Por isso que ele teme a ti. Por isso que ele tem sido íntegro diante de ti. Na verdade, o diabo estava falando para Deus assim: ninguém consegue te adorar por aquilo que tu és, mas é por aquilo que o Senhor faz. E eu quero ver levantar nessa igreja homens e mulheres que se levantem e adorem a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar. Aleluia. Você é como se o diabo estivesse falando: Deus, na verdade você tem que comprar os adoradores, porque hoje é raro encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Deus. Povo que te adora antes mesmo de ser abençoado, povo que te adora antes mesmo de ser protegido e guardado por ti. Será que o diabo não tem razão? Olha para a sua vida e eu olho para mim. Será que o diabo não tem muitas vezes razão? Eu só busco a Deus quando eu quero alguma coisa. Quando Ele me dá alguma coisa, eu estou bem. Quando Ele não me dá, eu não estou bem com Ele. Hein? Jó não teme a Deus por acaso. Ele tem motivos, porque tu és bom para Ele, Deus. O Senhor o favorece. Olha o versículo 10 de Jó capítulo 1. Não tens protegido de todo lado a Ele, a sua casa, e a tudo quanto tem. Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Querido, o diabo, na verdade, sabia muito bem quem era Jó. Ele já conhecia Jó antes mesmo de Deus dizer
mais no inferno do que no céu. Porque no inferno eu vou abalar, e no céu eu vou glorificar. Eu quero que o diabo saiba quem eu sou quando eu estou provocando o impacto. Eu quero que o diabo saiba quem eu sou quando eu estou diante de uma batalha espiritual e eu não arrego o pé, porque eu sei que eu sou vencedor em Cristo Jesus, que eu não vou murmurar diante das lutas, que eu não vou voltar atrás diante das derrotas, mas que eu vou partir para a vitória, porque eu já tenho a vitória garantida, e a vitória é a cruz do Calvário. A maior bênção é a salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus. O diabo pode me levar a vida aqui na terra, mas ele não pode me tirar do céu, ele não pode me tirar das mãos de Deus, porque Deus me comprou com sangue precioso, o sangue do seu Filho. Querido, nós somos aqueles que não podemos nos esconder diante das flechas do diabo. Nós somos aqueles que vamos batalhar na linha de frente na batalha espiritual. Mas o diabo chega para Deus e fala: eis o problema, o Senhor é bom demais. Presta atenção, só existem 3 lugares na Bíblia onde nós ouvimos a voz de Satanás. Somente 3 lugares. A primeira é em Gênesis 3, na tentação, quando o diabo em forma de serpente chega para Eva e fala: na verdade Deus não é bom. Em outras palavras, porque se ele fosse bom, ele deixaria você conhecer o bem e o mal, mas Deus não é bom. Agora para pensar. Eva estava no paraíso, foi a única mulher da face da terra que tinha um marido perfeito. É ou não é verdade? Estava num lugar, sabe o que significa Éden? Lugar de delícias. Ela estava num lugar perfeito, com um homem perfeito, e mesmo assim o diabo chega na mente de Eva e fala: Deus não é bom. Aqui em Jó é a segunda vez que nós vemos a voz do diabo. Ele fala com Deus a respeito de Jó, dizendo que Deus está sendo muito bom para ele. Olha só, olha a astúcia do diabo. Para ela ele fala: Deus está retendo bem de você, Eva. Mas para Deus ele fala: Deus tem sido muito bom, o Senhor tem sido bom demais para ele. Quem está entendendo diz amém? E em Mateus capítulo 4, o pastor já falou aqui, a gente vê Jesus tentando, e o que o diabo faz? Se você me adorar, eu serei tão bom quanto Deus. Eu te darei o reino, eu te darei todas essas terras desse mundo. Olha como o diabo ataca a bondade de Deus. Se você entender que Deus é bom, muitos problemas na sua vida vão acabar. Mas muitas vezes nós achamos que Deus é um velhinho que está com o chicote na mão, querendo dar chicotada nos filhos que erram e se desviam. E mal você entende que tudo é pela graça. Você está aqui pela graça. Deus te salvou pela graça. Deus te ama pela graça. Tudo que você tem é pela graça. Não é porque você é bom, mas é Deus que é bom na sua vida. É tudo pela graça, querido. Eu gosto de dizer que Deus é tão bom, que pode me dar quando não mereço, pode reter quando eu mereço. Deus é muito bom, mais do que pensamos. O diabo é que não presta, o diabo é que é sujo, o diabo é que fica batendo na tua mente para você fazer por merecer, mas não, nada pode nos justificar diante de Deus a não ser o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu faço porque um dia Deus me amou, e movido por esse amor eu vou fazer a Deus, e é por causa da graça que eu faço. Não existe barganha com Deus. O diabo é sujo e não presta, mas Deus é bom. Aí no versículo 11 vem a martelada. O diabo vem com tudo, o desafio, a batalha espiritual, que muitas vezes eu e você enfrentamos. Ele diz assim: estende agora a mão, toca em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na
É esse desafio entre Deus e Satanás que nós precisamos entender, que é um desafio que nós vivemos todos os dias. É o nosso desafio aqui. Aliás, você devia pegar esse versículo e todas as vezes que você estiver passando por luta, você lê esse versículo e entender que tudo é a soberania de Deus. Será que nós vamos adorar em tempos difíceis? Será que nós vamos bendizer o nome do Senhor em tempos de batalha? Será que eu e você vamos ser igrejas quando o diabo vier com toda a sua força? Quando ele vier com o seu fogo maligno contra as nossas vidas e nos pôr para baixo? Será que nós vamos ser cristãos autênticos e dizer: bendito seja o nome do Senhor, Ele permitiu todas as coisas, dizendo como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor? Ou nós vamos blasfemar? Ou nós vamos maldizer a Deus? Ou nós vamos dizer: não, Deus se esqueceu de mim, Ele está mais preocupado com fulano, Ele está abençoando mais o outro irmão do que a mim, porque Deus se esqueceu de mim. Querido, olha só, Deus controlou o diabo aqui, e Deus permitiu, então tá bom, mas não toca nele, não toca nele. Eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. Eu me lembro uma vez que foi quando eu me converti, e foi uma conversão verdadeira, viu, irmão? Não foi uma de brincadeira, não foi uma adesão a uma religião, foi uma conversão a Jesus. Eu me lembro que eu perdi tudo. Meus pais morreram no mesmo ano, meu pai e minha mãe. Minha mãe morreu de alcoolismo, meu pai também. Eu pegava minha mãe muitas vezes seminua nas calçadas lá no bairro, colocava ela nos ombros toda machucada. Os meus amigos zoavam, brincavam comigo. Eu pegava ela, chegava em casa, tratava das feridas dela, dava banho nela. E ela morreu porque ninguém conseguiu socorrê-la. Ela morreu como uma mendiga, um monte de mendigo. O meu pai, ele morreu no mesmo ano. Eu não tive tempo de vê-lo no hospital. Ele mesmo tirou os aparelhos, ficou com depressão e se matou. Naquele mesmo ano que eu aceitei a Jesus, eu perdi o emprego, eu fui despejado da minha casa. Eu fiquei mais ou menos alguns dias, 2, 3 dias, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, comendo dos favores dos outros. Eu recebi um favor de uma pessoa. Eu fui morar num lugar, num quartinho muito pequenininho. Era isso aqui, Não tinha luz, não tinha água, tinha muito rato. E eu cuidava do meu irmão, 10 anos mais novo que eu. Não tinha o que comer, não tinha para onde ir. Num belo dia, eu estava saindo de madrugada. E eu me lembro como hoje, pastor. Como hoje eu me lembro. O lugar era muito escuro, de repente parou um carro. E tinha 2 caras lá. Os caras estavam muito drogados, os caras estavam muito loucos. De repente um deles tira uma arma e aponta para o meu peito. Me lembro como hoje. Apontou para o meu peito e eu só ouvi o barulho do gatilho, mas não saiu bala nenhuma. Sabe o que é isso? Deus estava me provando a ser fiel, porque em mim e em você o diabo não toca. O diabo pode levar tudo, Deus pode permitir o diabo levar os nossos bens, a nossa família, mas o nosso coração o diabo não alcança. Eu entendi naquele dia que eu tinha que perder tudo por causa de Jesus, mas a minha vida o diabo não tirava. Não estou dizendo que isso é uma regra, que todos têm que passar o que eu passei,
Deus está usando o diabo para implantar os seus propósitos, para glorificar o seu nome na sua vida. Para de temer diante da adversidade, diante da luta. Eu sei que é difícil. Eu sei que nós vivemos num momento de crise. Eu sei que nós vivemos num momento difícil. Mas assim como Jó, quando o diabo desceu e atacou a Jó, não havia pânico no céu. Estava tudo em paz. Deus está no controle de tudo, querido. Ainda que você não entenda, que você chore, que você derrame lágrimas, que você reclame, que você murmure, o controle está nas mãos de Deus. Não há pânico no céu. Ninguém está preocupado com Jó, porque todos sabem que Deus, Ele está usando os planos de Satanás ao seu favor. A vitória de Deus contra Satanás estava escondida na humilhação de Jó e no seu reconhecimento de que Deus era Senhor sobre tudo aquilo. Batalha espiritual envolve muito mais eu e você. Batalha espiritual tem a ver com Deus e Satanás. Mas Deus não escolhe todos para travar essa batalha. Somente aqueles que se aproximam mais dele. Somente aqueles que vivem uma vida reta. Por isso que, deixa eu dizer uma coisa para você, sem modéstia nenhuma, eu fiz isso desde quando eu me converti. Eu oro pelos meus pastores. Sempre orei pelos meus pastores. Teve um pastor que chegou para mim e falou assim: você sabe por que eu estou aqui até hoje de pé, irmão Luciano? Eu falei: por que, pastor? Um pastor amigo meu. Por causa do Pedro. Até pensei que era o Pedro da Bíblia. Falei para ele: que Pedro? O Pedro que estava todos os dias no monte orando por mim e orou até a sua morte. Ele intercedia por mim, ele falava: Deus, guarda a vida do pastor. Deus, por favor, eu sei que as armas de Satanás vêm direto contra ele. E se eu estou aqui de pé por causa da intercessão do Pedro, Luciano. Talvez Deus não tenha te chamado para estar na linha de frente de batalha, mas Deus te chamou para tampar as brechas, para entrar nas brechas, para interceder. Intercessão envolve batalha espiritual. Intercessão envolve luta. A Bíblia diz que Deus restituiu tudo aquilo que Jó tinha. Mais do que Jó tinha, muito mais. Suas filhas foram mais lindas, as mais lindas que existiram no tempo de Jó. Mas por causa do que? A fidelidade daquele homem no meio da batalha espiritual. Hoje eu te peço uma coisa: revista-se da armadura de Deus de Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Revista-se da armadura de Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa: você está aqui hoje, o diabo não está contente. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais ele vai ficar furioso contra a sua vida, mas ele é um derrotado. Não desanime, a gente cantou aqui: há muitos feridos, sim, há muitos feridos. Mas Deus levanta todos eles. Todos eles. Hoje eu posso dizer uma coisa para vocês de todo o meu coração. Eu perdi meus pais de uma forma trágica, mas Deus me deu uma família muito abençoada. Deus me deu filhos lindos, assim como vocês. O diabo achou que ia roubar o meu ministério, e hoje eu estou aqui debaixo da confiança de um homem que nem conheço direito, que me confia o microfone para ministrar a sua noiva, a sua igreja. Fidelidade gera fruto. Fidelidade gera fruto. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus está no controle, amém? Quero orar com você enquanto
Pessoal do louvor, não sei se vai louvar. Vamos louvar o hino. Eu quero orar com você, amém? Fique de pé, feche os seus olhos. Nós sabemos que nós temos vivido debaixo de uma batalha espiritual, por isso foi o tema desse mês. Esse tema não foi à toa. Esse tema não foi dado, apresentado a vocês de uma forma qualquer. Foi regado debaixo de oração e de renúncia.